Olá, tudo bem aí? A aula de hoje, então, de cálculo numérico será isolamento de raízes. Nesta fase, faz-se necessário uma análise teórica e gráfica da função, através de teoremas e gráficos de funções f de x. Localizar os intervalos com raízes. Como iremos fazer isso? O teorema diz o seguinte: se uma função for contínua f de x, ela vai assumir valores de sinais opostos nos pontos extremos do intervalo de a até b, isto é, a função f de a vezes f de b menor ou igual a zero, ou seja, o intervalo vai conter no mínimo uma raiz da equação f de x igual a zero. Em outras palavras, haverá no mínimo um número r pertencente a e b, tal que f de r é igual a zero. O processo 1. Então, analisando esta função aqui, f de x é igual a 2 vezes e elevado na 0,x vezes cosseno de 2x menos 1. Então, percebemos que existem o intervalo aqui de a até b, de b até c, de c até r, de r até d até e de e até f. Então, iremos verificar nestes intervalos em qual momento ela vai interceptar o eixo x. Então, verificamos que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes neste intervalo de 0 até 11 que ela interceptou o eixo x. Feito isso, então, aí está o nosso intervalo, né? De a até b, ela interceptou duas vezes, uma vez aqui e outra vez até aqui. De b até c não teve nenhuma interceptação, ou seja, o f de e e o f de e até e até d e o f de e até o f de e até d ficou positivo, positivo e positivo. O que nós temos aqui que ela não intercepta nenhuma vez, porque o f de y aqui é positivo em todo esse intervalo. A partir deste momento aqui que ela interceptou, o f de x vai ser negativo até aqui. Aqui ele vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Logo, o que nós podemos prever? Que ela vai interceptar o eixo quando o f de y, no caso o f de a, vai interceptar aqui, porque ele era positivo até aqui, até exatamente o ponto onde ele interceptou, depois a função f de x ficou negativa. Então é aqui onde nós iremos determinar as raízes desse intervalo. Então aqui tínhamos duas raízes, nenhuma raiz, r é uma raiz, já interceptou no eixo, né? 4 raízes, uma raiz mais uma raiz e 5 raízes. Então nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes aqui neste intervalo de 0 até 11. Nós determinamos pelo método do refinamento uma raiz por vez. Este é o processo 1. No processo 1, então, temos a função f de x é igual a x ao cubo menos 6 vezes o x mais 1. Então, vamos assumir valores, né, do intervalo de menos 5 até 5 para o x, para verificar em quais são os intervalos que ela intercepta o eixo x. Então, o f de menos 5 deu menos 94, o sinal é negativo. O f de menos 4 deu menos 39. Como é que eu obtive menos 39? É menos 4 ao cubo, menos 6 vezes menos 4 mais 1. Então, obtém-se o número menos 39. Continua negativo. Quando substituirmos o x por menos 3, iremos obter o menos 8. Continua negativo. Quando substituirmos o valor de x por menos 2, iremos obter o valor de y, 5. O que percebemos aqui? Mudou o sinal. Logo, podemos concluir que existe uma raiz entre o intervalo de menos 3 até menos 2. Ou seja, existe um valor entre menos 3 e menos 2 que ela intercepta o gráfico, ou seja, passa pelo eixo x. Aqui continua positiva, positiva, positiva. De 0 até 1, mudou novamente o sinal. Logo, percebemos que aqui temos outra raiz que está no intervalo de 0 até 1. Continua negativo de 2 até 3, outra raiz que está no intervalo de 2 até 3. Depois aqui, o intervalo até 5, ela não mudou mais o sinal.
Portanto, a função é um polinômio de grau 3, contínua para todo x, e analisando a tabela percebemos 3 trocas de sinal. Aqui do menos 3 até o menos 2, do 0 até o 1 e do 2 até o 3. Então esses são os intervalos que trocou o sinal. Então nós já conseguimos prever em quais intervalos ela muda de sinal, ou seja, nesses intervalos temos uma raiz deste polinômio de terceiro grau. O processo no MATLAB. Como nós iremos digitar isso no MATLAB? Então, vamos dar um clear para limpar todas as variáveis, um CLC para limparmos a tela e vamos colocar o x está definido no intervalo de menos 5 até 5. O ponto e vírgula serve para que o MATLAB não traga para a tela todos os números compreendidos entre menos 5 e 5 numa forma matricial. Então, o ponto e vírgula diz: guarde essa informação. Definimos a função y, que é igual a x. Por que nós colocamos este ponto aí? Porque nós estamos relacionando um vetor com uma matriz. Se não colocarmos o ponto, ele não conseguirá calcular, porque ele vai multiplicar, né? O sistema do MATLAB é matricial, ele multiplica matrizes por matrizes. Para fazer uma multiplicação de uma matriz, o número de colunas dela tem que ser exatamente igual ao número de linhas da outra. E aí é possível fazer a multiplicação, senão vai dar erro. Então este ponto significa que ele vai fazer uma operação vetorial. Nós vamos pedir para ele trazer a tabela, então traz a tabela do x e do y. Então ele vai dizer quem que é o x e quem que é o nosso f de x, nesse caso quem que é o y. Então ele vai substituir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, aquela mesma tabelinha lá que nós fazíamos na mão. O MATLAB pode trazer para a gente com o comando de disptab. A gente define quem que nós queremos a tabela, que relaciona o x com o y, aí disp o x com a função f de x, que é o nome que nós queremos que ele traga para a gente, e de que depois disso a gente pede, traz um tracejado para após isso vir os números de x e os números de y, respectivamente. O y, o MATLAB encontrou aqui, substituindo na função y. O processo, então, ainda 1. Temos a função f de x é igual a raiz quadrada de x menos o e elevado na menos x. Quem que é o domínio desta função? São os números reais positivos. Por quê? Porque não existe o número real de raiz com índice par de número negativo. Então, a gente ia obter o número complexo. Então, nós queremos só os números reais positivos. Sendo assim, definido por R, o mais significa números reais positivos. A tabela vai apresentar aqui os valores, então, para x. Quando x é igual a 0, o sinal é negativo. Quando x é igual a 1, deu positivo. O que nós temos aqui? Então, no intervalo de 0 até 1, temos troca de sinal para a imagem, logo teremos um número que está entre 0 e 1 que vai interceptar o eixo x. 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo. Para tanto, então, concluímos que neste intervalo de 0 até 5, admitimos ao menos uma raiz que está no intervalo de 0 até 1. O processo 2. Vamos traçar o gráfico desta função. Este processo vai nos permitir localizar o intervalo com as raízes de uma forma mais rápida. A construção manual do gráfico exige um conhecimento um pouco analítico da função, como domínio, pontos descontínuos, intervalos de crescimento, decrescimento, assíntotas. O que é uma assíntota? Ela se aproxima do eixo e nunca toca nele. Pontos de máximo, mínimos, pontos de inflexão, entre outros. O uso de um software, então, neste caso, é muito recomendável. Por quê? Porque ele vai construir e nós iremos só analisar. Então, aqui você pode fazer uso do Octave, pode fazer uso do MATLAB para a construção do gráfico. Para determinarmos as raízes, nosso processo 3, nós temos que pegar a nossa função e transformarmos numa equação, ou seja, igualarmos a 0. Podemos substituir, então, por uma equação, uma nova equação, em que a gente pode chamar de g de x e a menos h de x, que vai ser igual a 0. O que equivale a uma equação que possui as mesmas raízes da função f de x igual a 0.
Em consequência, teremos que a g de x vai ser igual a h de x. As intersecções, ou seja, o ponto onde as duas funções se encontram, vai fornecer as raízes da função f de x. A construção do gráfico de ambas em um mesmo plano cartesiano facilita a determinação destes intervalos. Veja aqui, nós tínhamos que a função f de x era igual a raiz de x menos e elevado na menos x. Vamos considerar que esta função seja igual a zero. Portanto, raiz de x vai ser igual a e elevado na menos x. A g de x é igual a raiz de x e a h de x, neste caso, é igual a e elevado na menos x. Traçamos, então, esta função no MATLAB. Então, a g de x vai ser raiz quadrada de x e a h de x vai ser e na menos x. Lembra que eu falei da assíntota? A assíntota aqui. A função h de x está criando uma assíntota com eixo x. Está se aproximando muito do eixo x. Aqui parece que ela encosta, mas ela não está encostando não neste intervalo de 0 até 4,5. O que nós percebemos? Elas se intersectaram neste ponto aqui. Então, entre 0 e 0,5. Logo, poderia ser o intervalo de 0 até 1, como visto lá na tabelinha, que ela mudava de sinal no intervalo de 0 até 1. Então, aqui nós somos um pouco mais precisos. Então, antes do 0,5. Então, poderíamos limitar um pouquinho mais nosso intervalo, de 0 até 0,5. Então, ela possui uma única raiz, né, que está nesse intervalo aqui. Espero que você tenha aproveitado a aula de hoje e tenha um ótimo estudo.